Olá, igreja querida, aqui é o pastor Rick e eu quero trazer para vocês os acontecimentos da última semana de Jesus que ocorreram na terça-feira. Antes, porém, quero lhes contar 3 fatos sobre os quais não temos certeza se ocorreram em segunda ou terça-feira. Primeiro, um grupo de gregos, provavelmente gentios, tementes a Deus, tinham vindo a Jerusalém para adorar. Eles pediram a Filipe, um dos discípulos, para verem Jesus, e isto lhe foi comunicado. Este incidente foi muito marcante para Jesus. Ele declarou que estava chegando a hora dele ser glorificado através da sua morte. Seu sofrimento e morte seriam o clímax da sua missão. E ele previu, através da vida daqueles gentios, que no futuro pessoas de todas as raças iriam se unir em resposta à fé no Evangelho, mesmo ao custo de negarem a si mesmos diariamente e assim poderem ser verdadeiros discípulos de Jesus. Segundo, assim como faria no jardim de Getsemane, Jesus expressa a sua agonia diante do preço terrível que teria que pagar através do seu sofrimento e morte. Neste momento, uma voz vinda do céu foi ouvida por todos que estavam ao redor de Jesus, dizendo que a vida de Jesus já havia sido glorificada e que haveria de ser glorificada novamente. A mesma coisa já havia ocorrido 2 vezes antes. No início do ministério de Jesus, quando ele foi batizado e na ocasião da sua transfiguração. Agora, no final do seu ministério, ele é consolado novamente pelo Pai. Terceiro, Jesus declara que fora para a bênção dos que estavam presentes, que aquela voz que veio do céu, mas ao ouvirem que Jesus iria morrer, a multidão expressou uma certa frustração, porque queriam um Messias que não iria morrer. Diante disso, Jesus o exorta a crer nele, a luz que estaria com eles ainda por um pouco de tempo, para que se tornassem verdadeiros filhos de Deus. Muitos creram nele, mas o triste fato é que, embora Jesus tivesse feito tantos sinais maravilhosos na presença daquela multidão, muitos ainda não criam nele e, portanto, não podiam ser salvos. Outros perceberam que deviam crer em Jesus, mas preferiam a aprovação dos líderes religiosos, que não gostavam de Jesus para continuar gozando dos privilégios sociais. Jesus brada em voz alta que crer em sua mensagem significa crer em Deus Pai, que o enviou. Rejeitar a Jesus, portanto, é o mesmo que rejeitar a vida eterna que ele veio oferecer. Terça-feira. Logo pela manhã da terça-feira, ao se encaminharem para Jerusalém, os discípulos fizeram perguntas a Jesus a respeito da figueira que ele amaldiçoara no dia anterior e que secou completamente. Jesus os ensinou sobre a eficácia da oração feita com fé no poder de Deus. Ele também repetiu seu ensino de que seus discípulos sempre deveriam perdoar aqueles que o ofendessem, pois assim o Pai os perdoaria dos seus pecados. Ao chegar ao templo, os chefes sacerdotes e os outros investidos de autoridade religiosa vieram perguntar-lhe com que autoridade ele havia expulsado os comerciantes no dia anterior. Jesus lhes explicou, fazendo uma pergunta sobre a autoridade do ministério de João Batista. Vocês pensam que ele era da parte de Deus ou simplesmente um homem enganador?
Mas aqueles homens, conforme vimos antes, se preocupavam muito mais com eles mesmos do que em professar a verdade. Perceberam que se admitissem que João Batista era de Deus, outros poderiam lhes perguntar: então por que vocês não creram em João quando ele deu um bom testemunho sobre Jesus? Por outro lado, eles perceberam que poderiam ser atacados pelo povo se dissessem que João era um enganador. Então, encobriram sua falsidade, dizendo que não sabia a resposta. Diante disso, Jesus também lhes negou a resposta à pergunta que lhe fizeram. Jesus contou-lhes a parábola dos dois filhos. Ao receber a ordem do pai, um se recusou a obedecê-lo, mas depois foi e obedeceu. O outro, ao receber a ordem, disse ao pai que obedeceria, mas não o fez. Jesus ensina que aqueles pecadores que deram ouvidos à mensagem, arrependei-vos, pregada por João Batista, eram os que realmente creram. E isto ficou claro pela sua mudança de atitude. A seguir, Jesus lhes contou a parábola do proprietário da vinha, ensinando-os que os homens que foram abençoados por Deus, mas seguiram apenas buscando seus próprios interesses, se levantaram contra os emissários que Deus lhes enviou para lembrá-los a voltarem para o Senhor. Estas pessoas, infelizmente, continuavam na mesma atitude de rebelião. Quando Deus lhes enviou seu próprio filho, o matariam. Então Jesus comparou o reino de Deus a um rei que deu uma grande festa para o casamento de seu filho e convidou a muitos. Mas os convidados não deram nenhuma importância ao privilégio que receberam, preferindo continuar com seus próprios afazeres, ao invés de irem participar da grande festa. Diante disto, o rei puniu com a morte aqueles homens e convocou para seu banquete outras pessoas, quer parecessem dignas de participar da festa ou não. Daqueles convidados, o rei exigiu tão somente que demonstrassem que tivessem a atitude correta de valorizar o convite que haviam recebido. No final do dia, os inimigos de Jesus tentaram colocá-lo numa situação difícil, questionando-o sobre a validade de pagarem impostos aos romanos. Percebendo sua hipocrisia, Jesus declarou que deviam cumprir suas obrigações para com os homens, sem negligenciar suas obrigações para com Deus. E desta forma, os inimigos de Jesus se retiraram envergonhados.